Olá a todos e todas disruptivas na área. No vídeo de hoje eu vou responder absolutamente todas as suas perguntas. Por que o Bitcoin tá caindo? Se a gente chegou no topo do ciclo e se a gente não chegou, como é que tu vai saber quando chega lá? E o que deve acontecer com o Bitcoin nas próximas semanas? Então, eu compilei vários dados on-chain para mostrar para vocês exatamente o que está acontecendo nesse momento e o que deve acontecer nas próximas semanas. Então vai ser um vídeo bem complexo, com dados super importantes. E eu peço que, caso você ache que esse conteúdo agregue algum valor para você, que você considere se tornar membro do canal. Você pode apoiar o canal por apenas R$5, que é basicamente me pagar um café, já que eu tomo bastante café compilando esse monte de dados. E caso não, você, por favor, também pelo menos deixe seu like de apoio. Sem grandes enrolações, bora ver o que tá acontecendo e por que o Bitcoin não para de cair, se era para subir, se é para chegar a 100 mil, projeções de ciclo de 250 mil, 1 milhão para 2030, mas antes disso a gente tem que parar de fazer o Bitcoin cair, então bora aos gráficos. Como eu citei, né, para vocês durante esse vídeo, eu vou responder, então, por que o Bitcoin tá caindo? Deixa eu trocar aqui essa corzinha. Se a gente chegou ao topo do Bitcoin, né, o que as métricas on-chain nos dizem em relação a esse momento do mercado. Vou trazer também algumas boas notícias, já dando spoiler, né, e vou dizer o que esperar nas próximas semanas, que não necessariamente são boas notícias, tá? Mas esse aqui vai ser o escopo desse vídeo. Antes de qualquer coisa, né? Por que o Bitcoin tá caindo? Essa é a pergunta que acho que a maior parte das pessoas, né, estão se fazendo nesse momento e eu também me faço, né? E fui atrás dos dados para tentar responder essa pergunta. Primeiro, Bitcoin tá caindo porque o Bitcoin sobe caindo, igual todos os ativos, né? Não dá para ir direto, passar ao time high e ir para 100 mil, né? Seria um movimento absurdo, né? Isso aqui, só para vocês verem, né? Isso aqui são as quedas durante a alta, tá? Não considera aqui a baixa, né, o bear market, mas só considerando as baixas durante a bull run, né? Então, em alguns momentos do mercado, essas quedas, né, chegaram 50, 30, 60% durante a alta, né? Então é normal, o Bitcoin cai mesmo, mas qual eu acho que é a pergunta mais importante é quem está vendendo. Isso é mais importante até de por que tá caindo. Tá caindo porque vai cair, sempre vai cair, né? Em alguns momentos. Mas quem está vendendo? Nesse momento, gente, nós sabemos de duas grandes pressões de vendas, de venda de Bitcoin. Uma vem dos mineradores, e eu vou mostrar para vocês aqui os dados e o que está acontecendo. O que a gente sabe, tá? Olha aqui, se vocês virem esse gráfico, ele analisa a questão do profit loss, né? Do retorno, né? Lucro e prejuízo dos mineradores. O que nós sabemos, né? Que nesse momento, grande parte dos mineradores, eles estão em loss. Eles estão com um grande prejuízo, inclusive, né? Se vocês considerarem aqui, ó, é praticamente o maior prejuízo que os mineradores têm, sei lá, desde 2020, se a gente considerar isso aqui, né? Mas tá num dos maiores momentos de prejuízo. E isso é um pouco normal, digamos, né? O período, o curto prazo, pós o halving, ele tende a ser o pior momento para os mineradores. Por quê? Porque a gente teve a queda da recompensa, mas o preço, ele ainda não teve tempo de começar a subir para compensar esse momento do mercado. E durante esse ciclo, por exemplo, nós tivemos essas altas aqui, né, que foram muito impulsionadas pelos ordinals, né, pelos tokens relacionados à rede do Bitcoin, mas agora, nesse momento, com a baixa que a gente está vivendo, especificamente agora, a atividade relacionada aos ordinals também não está alta. Então, eles nem têm esse benefício, né, esse adicional. E prova, né, eu acho, da complexidade do momento da rede nesse momento, é que a gente teve praticamente, né, uma das primeiras quedas de hash rate em bastante tempo. Durante todo o ciclo, né, de 2023, 2024, a gente teve um aumento expressivo do hash rate. Claro que teve, né,
algumas quedinhas aqui, mas nós estamos vivendo isso. E o que que isso indica, né? Indica um momento de readequação dos mineradores para essa nova realidade, né? Em que eles estão precisando vender muito Bitcoin, inclusive o estoque de Bitcoin com os mineradores está na mínima dos últimos 14 anos. Então, nós temos uma força vendedora muito grande. Todos os Bitcoins que os mineradores estão minerando, eles estão vendendo para pagar as próprias contas. Mas além dessa força de venda dos mineradores, nós também estamos vendo uma pressão de venda das whales, tá? Isso a gente conseguiu ver através de alguns dados, né? Esse aqui é um dado que mostra o envio de bitcoins das whales para as exchanges, especificamente aqui a Coinbase, né? Então foi um grande envio que aconteceu e nós também, por exemplo, ó, vimos o declínio de bitcoins nas carteiras com mais de 1.000 bitcoins, que são exatamente as whales, né? Então, se a gente vê aqui, ó, teve exatamente, né, após ter atingido ali all-time high, né, um declínio. Então, isso significa que esses players estão vendendo. Igual com a mineração, isso também é comum nesse estágio do ciclo. O que acontece? Sempre que nós temos all-time high do preço, os investidores, tanto os investidores de longo prazo, né, que são os long-term holders, quanto as whales, elas tendem a consolidar lucro nessa faixa de preço, consolidar uma parte do lucro e colocar o dinheiro no bolso. Então, isso aumenta a liquidez do mercado, diminui um pouco a demanda, porque esses players não estão mais acumulando, e aí nós temos sempre um período de equilíbrio, né, em que o mercado precisa se readequar a essa nova realidade, esperar a demanda de outros players para depois voltar a subir. Então, o Bitcoin está caindo nesse momento, porque mineradores, long-term holders e whales estão vendendo. Mas aí vem a pergunta, né, que muita gente me fez, que é, chegamos ao topo? É isso? Esse ciclo é isso? Acabou? Não tem mais nada para esperar? Então, eu trouxe para vocês algumas métricas on-chain que são usadas especificamente para que a gente identifique qual é o topo do ciclo do Bitcoin. E aí eu vou mostrar para vocês o que essas métricas estão mostrando e se elas estão mostrando que a gente já chegou no topo do Bitcoin. A mais famosa dessas métricas é essa, né? É o P-Cycle Top. Essa métrica, ela é bem simples até, né? Ela tem duas linhas aqui, vocês podem ver, né? São duas médias móveis, uma média móvel de 111 dias, né? Essa aqui, de 111 dias, e uma média móvel de 350 dias vezes 2, tá? E aí chama pi, né? Porque se você divide esse valor, você vai chegar ao mais próximo que você consegue do número pi ali com essa divisão, né? E aí, como que a gente lê esse indicador? Esse indicador, ele tem 5 estágios, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 estágios, sendo o último estágio exatamente o momento em que o ativo atinge o topo do ciclo, tá? E esse topo do ciclo acontece quando a média móvel de 111 dias passa acima da média móvel de 350 dias vezes 2. Então, se vocês olham aqui no gráfico, né? Ó, aqui exatamente, vou até ver se eu consigo dar um zoom. Aqui, exatamente quando essa média móvel laranja passa para cima, tá vendo? Nós temos o topo. Historicamente, essa métrica conseguiu acertar os últimos topos com 3 dias 3 dias antes, né? Então, é uma métrica que historicamente foi bem precisa. Aqui também, ó, passou para cima, nós tivemos, né, a all-time high e depois só despencou. E o que são esses outros estágios do ciclo e desse indicador especificamente, né? Os estágios são, o primeiro estágio é o que eles chamam de, chama de real workout, em que nós temos o preço passando acima da média móvel de 11 dias. Depois, ele faz um reteste, né? O preço volta a chegar ali perto da média móvel de 111 dias. E depois, o terceiro momento é o preço tentando passar acima da média móvel de 350 dias vezes 2. E ele não consegue. E aí, ele tem a rejeição
dessa busca que ele tenta fazer ali, né? Deixa eu dar mais um aqui. Beleza? Aí continua. Aí o quarto momento é quando o preço consegue quebrar a média móvel de 350 dias. Aí vai subindo até que nós temos, né, a média móvel de 111 dias passando acima da média móvel de 350 dias vezes 2. Esses são os estágios. Onde nós estamos nesse momento, tá? Nós tivemos o Real Breakout, em que o preço passa acima da média móvel de 111 dias. Depois a gente teve, né, esse reteste, basicamente. E aí, enfim, nós tivemos alguns movimentos acontecendo. E ao que tudo indica, né, nós tivemos essa busca do preço para tentar fazer o rompimento acima da média móvel de 350 dias vezes 2, não conseguiu, né? Teve a rejeição. Então, considerando esse indicador, nós estamos no terceiro estágio, no estado da rejeição. Bem o que parece mesmo que a gente está vivendo, né? E aí a gente ainda nem teve, né, o rompimento do preço acima da média móvel de 350 dias e muito menos, né, o momento em que a média móvel de 111 dias passa acima da média móvel de 350 dias vezes 2. Então, por esse indicador, que é um indicador clássico para indicação de topo, nós estamos no terceiro estágio, tá? Mas claro que a gente não pode confiar só em um indicador, então vamos olhar alguns outros para ver o que eles estão indicando pra gente. O segundo indicador que eu quero trazer para vocês é o MVRV Score. O que esse indicador mede? Ele mede o desvio entre o valor de mercado e o que a gente chama de valor realizado, é market cap versus realized cap. Só lembrando, né? Market cap é preço, último preço, vezes multiplicado, né, pela quantidade de moedas disponíveis no mercado, e o realized price, né, ou realized cap, na verdade, desculpa, o realized cap, ele mede o valor das moedas quando elas foram movimentadas a última vez, vezes a quantidade de moeda disponível no mercado. Então, ao invés de você considerar só o último preço, você considera o momento de movimentação, e por isso que são um dado on-chain, né? A última vez que aquela moeda foi movimentada, qual era o preço ali? Porque daí a gente consegue saber, fiz uma movimentação há 3 meses atrás. Então, o meu preço, né, o meu realized cap é muito abaixo do que o de agora. Então, significa que eu tenho um lucro, né? Com esse dado, a gente consegue saber a diferença entre o valor de mercado geral, pelo market cap, e esse realized cap. Isso, historicamente, também tem sido um indicador bem interessante para a gente buscar o topo. E por quê? Né? Basicamente, quando o market cap ele se torna muito superior ao realized cap, nós temos o preço entrando nessa zona vermelhinha aqui, que historicamente indicou o topo, né? Então a gente consegue ver, ó, aqui nesse momento do topo entrou nessa linha, aqui topo entrou na linha, aqui topo entrou na linha. No ciclo passado ele deu uma entradinha só bem tranquilinha, né? Bem pouco, digamos assim. Então, é claro que com o tempo, talvez esse indicador, né, ele possa ser um pouco menos, um pouco mais até preciso, mas historicamente ele é um bom indicador, né? E aí, o que acontece? Nós não estamos nem perto de entrar ainda nessa linha vermelha, né? Isso significa que o preço realizado ainda está próximo do preço do market cap, né? O que não indica uma zona cíclica tão violenta, digamos assim, né? E aí também esse indicador, ele também acusa, né? Mostra pra gente qual é o fundo do preço, né? Quando o realized cap, ele vai abaixo, né? Ou chega muito próximo de zero em relação ao market cap, né? Isso significa que tá todo mundo no prejuízo, então a chance da gente ter atingido o topo é muito grande. Então, esse indicador pode ser usado tanto para a gente descobrir qual é o topo do mercado, quanto para descobrir onde é que é o fundo do mercado, tá? E aí, acho que a questão mais interessante é que, assim como o indicador acima, né? Esse aqui que eu tinha mostrado para vocês, o PI, né? Mostra que a gente está ali no terceiro momento, mais ou menos, do indicador. E aqui também mostra que a gente está um tanto quanto longe dessa zoninha aqui vermelha.
Um terceiro indicador que eu gosto, na verdade, é que é um conjunto indicador, são os que mostram a diferença do comportamento do que a gente chama dos long-term holders versus os short-term holders, né? Então, os investidores de curto prazo versus os investidores de longo prazo. Historicamente, na alta, as moedas mais antigas são transferidas dos detentores de longo prazo para os detentores de curto prazo, e na baixa, os especuladores de curto prazo, eles perdem interesse, e aí gradualmente eles retransferem as moedas para os investidores de longo prazo. E aí, só para deixar bem claro, investidor de longo prazo, quando a gente está falando das métricas on-chain, significa os investidores, né, com endereços que mantiveram Bitcoin por mais de 155 dias. Nem é tão longo prazo assim. Mas isso que significa essa métrica, né? E aí, historicamente, o que a gente sabe? Que quando nós temos o Bitcoin atingindo o all-time high do ciclo anterior, então, todas as vezes que o Bitcoin atinge o all-time high do ciclo anterior, os long-term holders começam a vender. E aí, começam a vender, e depois eles começam a recomprar, tá? Então, isso foi visto em todos os ciclos. Atingiu o time high do ciclo anterior, os long-term holders iniciam o processo de liquidação deles, uma liquidação gradual. O que nós tivemos aqui? Basicamente, a primeira time high e o início do processo de liquidação. O que mostra também, com os indicadores acima, que a gente já passou, né? Alguns estágios ali do mercado de alta, mas que parece que ainda tem algum chão, né? Aqui a gente tem essa liquidação, e aqui iniciou a liquidação. Essa liquidação, ela começou mais ou menos em janeiro, tá? Então, esses são os indicadores, e aí o movimento acontece ao contrário, né? Com os short-term holders. Se a gente vê, os short-term holders, eles venderam Bitcoin basicamente ali, né, de 2018, acho que aqui eu tô com a data certinha, né? Eles começaram a venda de Bitcoin ali em maio de 2021 e venderam até janeiro, né? E só em janeiro eles começaram a recomprar. E no caso, os long-term holders, né? Eles começaram a comprar em maio e pararam de comprar em janeiro, né? Então, esse é um indicador que mostra pra gente que essa transferência, que é caracterizada de um estágio do mercado um pouco mais avançado, já iniciou, mas ela acabou de iniciar. Tem só alguns meses, né? Nesse movimento, que tende a indicar que o movimento ainda pode se ampliar, né? O estoque dos short-term holders ainda tá longe, e essa métrica talvez seja a que mostre pra gente isso melhor, né? Que é a Hold Waves. A parte vermelha mais intensa, né? Com mais intenso aqui, são carteiras com período menor, né? Então, aqui 24 horas, um dia, uma semana, um mês, né? E o que nós sabemos, né? Historicamente, no momento aqui, que nós temos os investidores de curto prazo subindo acima dos 80%, é basicamente quando nós temos all-time high, né? Então, ó, esses investidores de curto prazo chegando aqui em essas métricas absurdas, né, de 80%. Significa que mais de 80% dos investidores da rede, eles são de curtíssimo prazo. E basicamente isso aqui é o que a gente chama de varejo, né? São os investidores de primeiro ciclo, quem tá começando ainda no mercado, né? Aqui foi um pouquinho mais brando também, né? Mas ainda assim tá ali. E aí o que a gente vê por essa métrica é que os investidores de curto prazo estão começando também, não só começando, assim, né? Já entraram um pouco, mas ainda a gente está muito longe, né? Olha que a dominância ainda que existe dos investidores com os períodos mais longos é bem maior. Então, isso também mostra que muito provavelmente a gente não tá tão próximo, assim, do topo, tá? Nós temos esses movimentos iniciais desses investidores de retail, mas ainda eles não dominaram a rede, tá? Acho que essas são as questões, assim, mais interessantes que a gente tem. E aí aqui, né, um pouco também das boas notícias. Na verdade, antes tem mais... Deixa eu ver se eu mostro pra vocês esse aqui. Acho que eu vou mostrar, vai. Já seria uma boa notícia, mas tá um pouco acima, mas vou mostrar mesmo assim. Quando nós pegamos o Realized Price dos Short-Term Holders,
Realized Price é igual Realized Cap, né? Ali ele pega, então, qual foi o preço no momento em que esses investidores de curto prazo estavam movimentando essas carteiras. Historicamente, no mercado de alta, o Realized Price do Short Term Holders, ele funciona como um suporte de preço. Porque quando chega ali, né, tende o preço sempre a subir. No mercado de baixa, ele funciona como suporte. No mercado, ele funciona como... No mercado de baixa, ele funciona como resistência. No mercado de alta, o Realized Price do Short Term Holders funciona como suporte, tá? E aí, o que a gente tem é que ele é um indicador bem interessante, assim, que sempre que o preço, ele atinge o preço real, atinge o Realized Price do Short Term Holders, nós temos um movimento de subida de preço, tá? E aí, a gente está muito próximo de atingir esse valor novamente. E aí, a gente espera uma nova subida por ter chegado nesse suporte, né? E aqui é um dado bem interessante, assim, né? Que quero mostrar para vocês. Esse indicador também é um bom indicador de topo, né? Ele mostra que quando o preço, né? O lucro do Short Term Holders em relação ao Realized Cap, né, também, assim, mas o profit desse investidor de curto prazo, ele tá acima de 70%, nós tendemos, né, a estar próximo desse topo de mercado, tá? E o que acontece? E aí, quando ele tá entre 40 e 70, é uma zona aquecida, né, mas não é alta. E aqui também, quando ele tá abaixo, né, abaixo de zero, é um momento de baixa, né, de fundo. E aí, o que é interessante, né, é que quando o Bitcoin atingiu all-time high, agora, né, ali em março, o gráfico, o profit desses investidores de curto prazo, ele lambeu ali o 70, tá vendo? Mas, quando ele chegou no 71 agora algumas semanas atrás, ele tava muito baixo, tava ali em 3%. Isso significa que os short-term holders, eles estão com o realized price muito mais baixo, o que diminui também a pressão de venda. Então, o 73 de lá, o 70k de agora, é muito diferente em termos de lucro dos investidores de curto prazo, o que tende também a diminuir a pressão vendedora, né? Que é só para mostrar como é que estava alto, né? Quando teve o time high. E aqui tá vendo? Ó, esse aqui é o preço, né? Então, o preço tá bem parecido até, né? Quando a gente compara, mas o lucro dos investidores de curto prazo está muito diferente, muito abaixo, né? E aí aqui, algumas notícias boas para vocês. Primeira, tem a ver um pouco com o que a gente estava falando, né? A gente está tendo, então, esse processo de realização de lucro já tendo acontecido, digamos, né? Agora a gente está vendo esse processo de desaceleração da realização de lucro, né? Como eu citei para vocês, sempre que o preço atinge o time high do ciclo anterior, nós temos o processo de realização de lucro nessa zona de euforia em que o preço, em que esses investidores, eles realizam o lucro, né? Até aqui, ó, esse realized profit, né? Esse laranjinha aqui. Então, deixa eu limpar aqui para ver se fica mais fácil de ver. Vou até dar um zoom aqui. Acho que essa é a questão mais importante para entender por que o preço está caindo, né? Chegamos no all-time high, tem realização de lucro, né? Chegou no all-time high, tem realização de lucro. Chegou no all-time high aqui, ó, uma realização de lucro, realização de lucro, realização de lucro, né? E aí, nós tivemos, então, essa primeira realização de lucro também, chegando no all-time high. Se vocês verem, é a primeira, né? Olha, nesse ciclo aqui, a gente tem 3 ondas de realização de lucro. Nesse momento, nesse ciclo aqui também. Nesse ciclo aqui teve um pouco mais intenso, depois 2 um pouco menos, né? E aí depois na segunda onda um pouquinho. Mas nós tivemos, então, basicamente a primeira realização de lucro desse ciclo. Que, de novo, mostra que muito provavelmente a gente, né, estamos alguns meses ainda de atingir o topo. Foi a primeira realização que nós tivemos. E quais, além disso, né, quais outras boas notícias eu tenho para dar para vocês, né? Então, historicamente, nós sabemos que o Bitcoin tem uma correlação positiva com a questão da liquidez,
né, do mercado financeiro dos Estados Unidos, mas a liquidez global, né? Então, quando a liquidez começa a aumentar, vou trocar de cor aqui para ficar mais fácil de ver. Então, assim que a liquidez global começa, o preço do Bitcoin começa a reagir, liquidez aumenta, preço do Bitcoin começa a reagir, liquidez aumenta, preço do Bitcoin reage. Liquidez aumenta, Bitcoin reage. Tá vendo que é uma métrica um pouco atrasada, né? É uma correlação direta mais atrasada e da mesma forma funciona para baixa, né? Então, liquidez começa a cair, Bitcoin despenca, né? Até ele é um pouco mais rápido para cair quando a liquidez diminui, né? E aí, o que nós sabemos, gente? Aumento de liquidez, ela acontece quando os bancos centrais diminuem a taxa de juros, porque daí os empréstimos e o dinheiro fica barato, né, que a gente disse. Então, é o que a gente precisa para ver muito desse movimento, né? É a questão da queda da taxa de juros. Nós já tivemos os primeiros grandes bancos centrais fazendo essa queda na taxa de juros, tá? Então, nós tivemos Canadá, nós tivemos Reino Unido, agora, de uma forma ninguém estava muito esperando, mas Switzerland também teve essa queda na taxa de juros, né? E aí, até aqui, mais ou menos, né, essa questão de liquidez, ela funciona em ciclos, né? O que a gente espera? Que a gente tá, então, vivendo exatamente esse início do ciclo de liquidez, né? Que dura ali mais ou menos, né? Um ano, 2 anos, né? Para depois cair e que provavelmente vai coincidir exatamente com o topo do ciclo do Bitcoin, tá? Porém, o que esperar? Né? Eu acho que então a gente está vendo que no longo prazo nós temos uma alta, mas quero falar um pouquinho sobre o que esperar das próximas semanas com vocês, tá, gente? Então, olhando aqui o gráfico de preço, tá? Eu basicamente só coloco suportes e analiso tendências, né? Suportes e resistências ali para o gráfico. Então, tracei 2 suportes mensais aqui, né? Então, esse que vem desde 2021, 61.500 e esse outro aqui em 56.500, tá? O que é interessante é que o suporte mensal, ele está coincidindo, né, com o suporte semanal, o que dá uma força maior para ele, né? Então, quando a gente pega aqui esse suporte mensal, ele também é o suporte semanal aqui, desses 2 movimentos, né? Então, isso significa que é um suporte bem bom, né? E aí, quando a gente tá aqui pensando, né, em tendências, né? Tendências são topos cada vez maiores e fundos cada vez menores, né? Então, né, basicamente, a gente traça assim, né? Então, um fundo mais alto do que esse fundo, aí beleza, sobe, né? Então, esse fundo aqui também sendo mais alto e a gente tem um fundo mais, um topo mais baixo do que o topo anterior, né? Se o Bitcoin perder especificamente o 61, a gente teria um fundo, mais fundo, né? E aí provavelmente o preço tenderia a cair mais. Porém, nós estamos um pouco longe ainda, né? De achar ou de confirmar que esse movimento vai acontecer, né? Isso aqui olhando no gráfico semanal. Então, nós não tivemos ainda, digamos, a tendência de alta sendo invalidada, né? Nós temos esses 2 suportes, por enquanto tá respeitando aí nada demais. Quando a gente vai pro gráfico diário, né? Então, nós temos a questão das tendências também, né? Então, nós tivemos esses topos cada vez mais baixos, né? Fundos cada vez mais fundos. E aí, depois tentou dar essa recuperada, mas o último topo do mercado foi abaixo, né? E esse fundo aqui também. E aí, a questão, né, que nós temos exatamente esse suporte diário aí em... exatamente aqui, né, onde tá agora, que vem daqui de fevereiro, né, de 2024. Se o Bitcoin abrir amanhã, o candle, né, romper, abrir aqui abaixo desse valor aqui de 63, eu tô gravando o vídeo sexta-feira de noite, tá? Só pra vocês saberem também. Abaixo de 63.900 aqui, provavelmente ele vai buscar o 61, né? E aí também tem uma chance da gente retestar aqui o 56 antes de novos movimentos relacionados ao topo, tá? Então, nas próximas semanas, assim, não tem nada, assim, nos próximos dias, na verdade, né? No gráfico diário, não tem nada muito indicando um movimento super importante, né? A gente tem que ver
o que vai acontecer aqui, bem nessa zona, para ver se a gente vai dar uma recuperada ou se ele vai buscar o 61. Parece bem razoável ele buscar o 61, tá? Nesse momento, mas isso é uma questão de curto prazo para os interessados, né? Acho que é muito mais interessante a gente pensar no longo prazo e o que todos os dados on-chain estão dizendo pra gente em relação a qual momento cíclico nós estamos e também os dados macroeconômicos em relação ao aumento da liquidez e principalmente a correlação entre o aumento de liquidez dos Estados Unidos e global em relação à performance do Bitcoin no longo prazo. Então, são esses dados que eu queria mostrar para vocês. Novamente, eu peço que caso você ainda não seja inscrito, se inscreva, deixe seu like e considere me pagar um cafezinho de R$5, tornando membro do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!